Já está na hora de começar a nossa live. 8h05 e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a nossa vida hoje aqui. Tenho certeza que Deus tem algo de especial para a nossa vida hoje aqui. Aprendermos juntos mais da palavra. Este tema, sintetizando a Bíblia, nós estamos usando ele para algumas reflexões bíblicas. Todas as quinta-feiras, 20 horas, nós estaremos aqui para meditar juntos. Eu tenho certeza que vamos aprender juntos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 43. Antes de iniciar a leitura da Bíblia, eu gostaria de convidar você já para o próximo sábado, às 10 horas da manhã. Sábado agora, às 10 horas da manhã, eu vou estar fazendo uma live aqui junto com o pastor Luiz Linda, lá de Moçambique, onde tem uma congregação nossa lá agora. E nós vamos estar fazendo uma live junto. Vai ser às 10 horas da manhã aqui no Brasil e às 15 horas lá em Moçambique. Você está convidado para conosco aqui já sábado às 10 horas da manhã. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar também nessa live de uma maneira sobrenatural. Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 43. Gênesis 43, versículo de número 11. Nosso irmão presbítero Adriani, Pai do Senhor, meu amigo, presbítero Adriani está sempre conosco na live, sempre que pode, lá em Rio das Ostras. Deus abençoe muito, viu? Dá um abraço aí no pastor Gessé, na irmã Andréia. Deus abençoe sempre vocês aí. Irmã Sunamita, irmã Simone Batista também está sempre conosco. A irmã Sunamita sempre junto com a gente aqui nos apoiando, a Simone. Deus abençoe vocês. Dá um abraço aí no evangelista Jorge, viu, irmã Simone? Deus abençoe vocês poderosamente. Gênesis 43, versículo de número 11, que diz assim: Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isto, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Como é só um versículo que nós estamos lendo, talvez você que não esteja nos acompanhando aí lendo a Bíblia, eu vou só repetir o versículo para você entender sobre o que vamos meditar hoje. Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Eu sei que todos vocês, a maioria pelo menos, ou quase todos, conhece bem a história de José. José é muito pregado a história de José quando ele é vendido pelos seus irmãos, os sonhos que ele tem, que os 11 molhos se encurvam diante dele, 11 estrelas, o sol e a lua, e José é vendido pelos seus irmãos, vai estar na casa de Potifar como escravo, de lá ele é preso, vai para a prisão e depois ele é chamado à presença de Faraó para interpretar um sonho. E depois de interpretar o sonho, ele se torna governador do Egito. Ele agora é o governador do Egito. E o que pouco se comenta é depois da história dele como governador. Então eu gostaria de meditar com vocês sobre isso aqui nessa noite. Preste atenção. Todos conhecem a vida de sofrimento dele, 13 anos de sofrimento. Ele é vendido com 17 anos e só é chamado à presença de Faraó quando está com 30 anos. Então, entre a casa de Potifar como escravo e entre a prisão, passam-se 13 anos da vida de José. José agora já é governador, mas as marcas ficam. Só quem já passou por lutas, só quem já enfrentou problemas gravíssimos, independente de onde foi, se foi na vida espiritual, na vida física, na vida material, na vida conjugal, não importa o tipo de sofrimento
ou tribulação que a pessoa tem enfrentado, que você, por exemplo, que está me assistindo agora, ou que ainda vai assistir essa live, já enfrentou ou esteja enfrentando. Sabemos que a solução vem, a cura vem, mas muitas vezes ficam marcas, ficam cicatrizes. É muito fácil quando a gente olha uma pessoa lá na frente, vê ela vitoriosa, vê Deus abençoando essa pessoa, vê tudo dando certo para ela, vê tudo que ela põe a mão ser abençoado, sua vida conjugal abençoada, espiritual, física, material, toda abençoada. É muito fácil a gente ver uma pessoa assim abençoada, mas a gente não consegue ver na pessoa, sabe o que é? As cicatrizes do que ela já viveu. A gente não consegue ver na pessoa as marcas que foram deixadas na vida desta pessoa por tudo que ela enfrentou para chegar onde ela está agora. Onde eu quero chegar com isso? José é governador neste momento do texto que nós lemos. Porém, até chegar aqui, foram vários sofrimentos, humilhações, invejas, ciúmes. Mas o fato é que Deus cumpre o propósito dele sobre cada vida. Independente de tudo que você esteja enfrentando ou que já enfrentou, é bom cada crente ter noção de uma coisa: Deus é poderoso para cumprir os projetos dele em cada vida. E cada sonho plantado no seu coração, esse Deus soberano e poderoso que nós servimos, ele tem toda a autonomia para realizar. Paulo disse que é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Isto me leva a crer que este Deus poderoso é quem planta sonhos maravilhosos no coração do servo dele e da serva dele. É Deus quem planta sonhos espirituais, é Deus quem planta sonhos e que vai trazer alegria ao coração dessa pessoa. E é este mesmo Deus poderoso que planta o sonho no seu coração, é Ele que faz acontecer, que faz frutificar a semente que foi plantada no seu coração. A grande questão é que, a despeito de lutas, de falhas, fraquezas e de humilhações, Deus sempre estará presente nos momentos mais difíceis de nossa vida para nos sustentar de pé. E para que lá na frente, quando Deus nos dá a vitória, nós paramos para reconhecer: se não fosse o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, eu jamais teria chegado até aqui aonde eu estou. É assim que funciona. O fato é que José agora está no Egito como governador. Há uma grande fome nas terras vizinhas. E no capítulo 42 de Gênesis, os irmãos de José descem ao Egito para comprar alimento. Eles descem lá para buscar comida, porque já estava faltando comida na sua terra. E ao chegarem lá, os irmãos de José, José logo os reconhece, vê que são seus irmãos, mas não se deixa conhecer por eles. É interessante isso. Ali estão 10 irmãos de José, 10 deles, porque José, para eles, já havia morrido, e Benjamim, o irmão caçula, havia ficado com o seu pai Jacó. Então tem 10 irmãos de José ali que desceram ao Egito para buscar alimento para suas famílias. É interessante que José sozinho reconhece os seus irmãos e os 10 não conseguem reconhecer José. Existem detalhes na Bíblia que a gente tem que parar para pensar, para observar ela. Olha que coisa interessante. Por que é que José reconhece os seus irmãos e os seus irmãos não reconheceram José? Isso é um fato claríssimo. Quando Deus começa a cumprir projetos extraordinários que ele mesmo plantou, muitas vezes ele muda, ele transforma completamente aquela pessoa. Quando você para analisar quem você foi há anos atrás, quem você foi antes de encontrar fé, quem você foi antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus, você sabe que hoje você é uma pessoa completamente transformada pela presença do Espírito Santo na sua vida. Independente do que pessoas pensam, que um vizinho pensa, que um companheiro de trabalho pensa, que um inimigo, que um colega de escola pensa, ele pode te criticar, mas no fundo, essa pessoa acaba reconhecendo, realmente o Espírito de Deus mudou a vida dele ou dela, porque este é o Jesus que nós servimos, é um Jesus transformador. Agora, quem não serve a Deus, quem não procura mudar de vida, será sempre a mesma coisa, então é fácil de ser reconhecido, lamentavelmente.
O fato é que quando ele reconhece os seus irmãos, ele começa a especular deles. Porque José quer saber notícias do seu pai. José quer saber, perguntar a eles se eles têm mais irmãos, para quem sabe agora eles se lembrarem de José. E José pergunta se eles têm mais irmãos e eles falam, olha, nós somos 12, porém um se foi, que seria José. E o nosso irmão mais novo, o caçula, Benjamim, ficou com o nosso pai. E José agora começa a testá-los. José chama os seus irmãos e diz assim, olha, para mim vocês são espias aqui na terra. Não, não somos espias, somos 12 varões, filhos de um pai. E ele falou, não, vocês são espias. Vocês vão provar para mim que não são espias da seguinte maneira. Vou deixar vocês presos e um de vocês leva alimento. Deixou eles e ao final de 3 dias, ele se aproxima deles e diz assim, vamos fazer o seguinte, vai ficar um de vocês preso aqui, onde vocês estão. E os outros vão à terra de sua família, vai à terra do seu pai, leva comida para as suas famílias, mas volta aqui, trazendo com vocês o vosso irmão caçula, porque se vocês não trouxerem o irmão caçula, vocês não vão ver mais a minha face. Porque ele queria conhecer o seu irmão caçula, ele queria conhecer quem era Benjamim, que quando ele é vendido, Benjamim ainda não havia, e não estava entre eles. Então, eles saem desesperados e ele amarra Simeão, prende Simeão, que era um dos filhos de Jacó com Zilpa, e ele, com Zilpa não, com Leia, ele era um dos filhos de Jacó com Leia, prende ele e deixa os irmãos levar alimento. E quando eles vão, quando param deles para dar alimento ao seu animal, ele abre o saco que ele havia levado com alimento e ele percebe que o dinheiro está ali. E ele fala, olha, devolveu o meu dinheiro. E os irmãos disseram, o que é que será que Deus está fazendo conosco? Quando chegam em casa, que abriram os outros sacos de alimento, viram que o dinheiro deles estava ali. Mandou o dinheiro para eles, devolveu, porque é como se eles dobrassem o seu dinheiro. E quando eles contam para Jacó o que aconteceu, Jacó fica desesperado, preocupado demais. Seria a palavra mais correta seria não desesperado, mas preocupado. Jacó se preocupa por quê? Eu já perdi José. Agora Simeão, meu filho, está preso. E ainda querem levar o meu filho caçula, Benjamim. E ele diz para eles assim, não, vocês não vão levar vosso irmão Benjamim. Já me deixaram desfilhados, ou seja, sem filhos, porque eu perdi José e agora Simeão está preso lá no Egito. Não vão levar. E mesmo que os irmãos insistiram, ele não deixa. Só que começa a passar o tempo e todo o alimento que eles levaram é consumido. E eles precisam buscar mais alimentos agora. E então Jacó, ele fala com ele assim, desce ao Egito e busca mais alimento. Então se aproxima os seus filhos e diz a ele, Rubens diz a ele, não vamos descer ao Egito, a menos que permita nos levar o nosso irmão caçula conosco. Porque o governador do Egito foi claro, e ele disse que nós nunca mais veremos a face dele, a menos que levemos conosco o nosso irmão. E Jacó, com muito pesar no coração, não quer liberar. E Rubens faz uma proposta. Rubens diz para ele assim, deixa ele na minha responsabilidade. E se eu não trouxer ele de volta, se eu não conseguir trazer ele são e salvo, mata os meus 2 filhos. E Judá se levanta e diz assim, deixa eu ser fiador do meu irmão mais novo. Eu serei o responsável. Deixa eu levar e ele vai voltar conosco. E então Jacó resolve liberar. Quando Jacó resolve liberar, é o texto, o versículo que nós lemos aqui. Jacó deixa eles ir. Então pode fazer isso, podem ir. Aí ele manda presentes para José. E ele diz para eles assim, levai nos vossos sacos um presente. Que presente que vão levar? Agora é nesse texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje. Ele diz para eles assim, leva um pouco de bálsamo. Leva um pouco de bálsamo. Leva também um pouco de mel. Todos os presentes para o governador do Egito. Leva um pouco de bálsamo, leva um pouco de mel, leva especiarias, leva mirra, leva terebinto e leva também amêndoas. Preste atenção nisso aqui. Ele manda de presente para o governador do Egito, vocês vão levar para ele
bálsamo, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Então aqui tem 6 presentes. Pense comigo nos 6 presentes agora. Que diferença faria esses 6 presentes diante de um governador do Egito, com todo o poder e autoridade que ele tem sobre as nações vizinhas do Egito, e com toda a autoridade que ele tem assentado no segundo carro de Faraó, usando o anel de Faraó no dedo, e nem um pé e nem uma mão se levantava em todo o Egito, senão segundo a ordem de José. Ele só era menor do que Faraó no trono, mas ele governava todo o Egito. O que esses 6 presentes poderiam mudar na vida de um homem com tanta autoridade e tanto poder assim? O fato é que Deus, conhecedor dos corações, Deus que nos conhece não por fora, mas por dentro, e sabe exatamente como nós estamos a cada momento. É esse Deus soberano que não te julga pelo que vê, aquelas pessoas veem, ele não te julga pela aparência, ele sabe exatamente como você é por dentro. É esse Deus soberano que não se deixa levar por aparências, mas ele sabe exatamente quem nós somos de fato perante ele. Olha que situação interessante. Quando ele diz assim, leve esses presentes, eles levam para o seu irmão. A Bíblia diz que quando eles chegam, eles já deixam um presente preparado, porque haviam ali de comer junto com José. Eles iam se alimentar junto com José. José estava para vir, e eles levam todo aquele presente. E quando eles entregam o presente para José, olha que fato interessante, se ele fosse um egípcio, se ele fosse apenas um habitante do Egito, ele não entenderia esses presentes, ele não compreenderia nenhum dos 6 presentes, mas ele não era um egípcio, ele era um hebreu, ele pertencia ao povo de Israel. E agora ele, como um descendente de Israel, como um filho de Jacó, ele sabia exatamente o significado de todos eles. E é nesse significado que eu quero que você entenda o quanto Deus nos ama, o quanto Ele ama a sua vida, independente de todo o sofrimento que já te cercou até agora. Deus tem um bálsamo para a sua vida, para honrar a sua fé e para te abençoar em cada detalhe. Quando José recebe os presentes, fica claro, ele é um israelita, ele é um filho de Jacó, ele sabe para que isso servia em Israel. O Egito não tem conhecimento de fatos mínimos, de detalhes, de para que servia aquilo, mas um israelita sabia. Quando José recebe, ele entende. Bálsamo, quando ele recebe o presente de bálsamo, quando Jacó mandou bálsamo, bálsamo era o quê? Bálsamo era uma planta perfumada, mas que era usada como antibiótico. Quando ele recebe aquele presente, ele entende. Meu pai Jacó, mesmo eu tendo passado por todo esse sofrimento, mesmo havendo marcas, cicatrizes dentro de mim, ele me manda um antibiótico para curar as minhas feridas internas. Eu quero que você entenda que tudo que José passou estava perante ele naquele momento. Tudo que José havia enfrentado, sofrimentos, vendido pelos seus irmãos, vai ser vendido agora pelos amalequitas para Potifar, se torna escravo, é humilhado, é preso, e enquanto ele está sendo preso, ninguém defende. Ninguém está lá para levantar a bandeira de José. Eu quero que você lembre disso. Talvez você já passou por situações complicadas, que talvez você precisava só que alguém erguesse a mão a seu favor. Talvez naquele momento, o sofrimento, a luta, a tribulação que você enfrentou, talvez a única coisa que você precisava, sabe o que era? Era que alguém te desse um abraço naquele momento, é que alguém falasse uma palavra a seu favor e que te defendesse. Enquanto José está saindo como escravo da casa de Potifar e vai ser agora um prisioneiro no cárcere, ninguém fala a favor dele, ninguém levanta a mão, mas agora José está recebendo do seu pai Jacó um presente, e nesse presente tem bálsamo, para curar as feridas internas dele, para servir de antibiótico para toda a dor interna que ele tinha. Saiba disso.
Não importa a luta ou sofrimento que você possa ter enfrentado ou ainda em frente, sempre existirá um bálsamo de Jesus sobre a sua vida, para ser um verdadeiro antibiótico espiritual para suas curas interiores e para tirar essa cicatriz, que a maior dor do ser humano não é na carne, a maior dor do ser humano na maioria das vezes é na alma, é uma marca, é uma humilhação, é uma perseguição, é uma grande decepção que já passou e que ainda marca por dentro e sempre a pessoa talvez está lembrando daquilo. E é nesse momento que a presença do Espírito Santo serve de bálsamo e cura as feridas internas. Além de levar um pouco de bálsamo, a ordem de Jacó é que os seus filhos levam para o governador do Egito também um pouco de mel. Mel é cicatrizante. No ano de 2013, exatamente em outubro, uma enfermeira de Portugal chamada Ana Raquel, ela faz uma nota e prova o quanto, através de muitos estudos, o mel sempre foi usado para cicatrizante de feridas agudas, de infecções, e o mel é cicatrizante até de úlceras nervosas. Olha que coisa interessante. E lá atrás, lá no Egito, Jacó está recebendo agora de Jacó, e ele recebe o segundo presente, um pouco de mel, para cicatrizar todas as marcas que o sofrimento trouxe a ele. Eu quero que seja bem esclarecido aqui que o sofrimento, existem marcas no sofrimento. Existem lutas que você enfrenta que ninguém te entende, ninguém compreende, só o Espírito Santo pode compreender o que há de verdade no coração e no sentimento humano, tristezas, humilhações, vergonhas que talvez passou, e só o Espírito Santo pode compreender, mas homem nenhum compreende isso, ninguém dessa terra pode compreender, só Deus pode. E é nesse momento que Deus se apresenta para cicatrizar todas as suas feridas. Levante a sua cabeça, alegre o seu coração, não precisa ficar derramando lágrima mais pelos sofrimentos passados, você serve a um Jesus de novidade, você serve a um Deus que Jesus diz lá em João 10 assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, essa vida em abundância traz alegria ao seu coração, traz paz e cicatriza as feridas da sua alma. Depois de um pouco de mel, leva o que para ele? Leva especiarias, leva mirra e leva terebinto. Vamos separar os três? Especiarias, mirra e terebinto. E especiarias aqui que Jacó está mandando de presente para José, sabe o que era? E especiarias, você já ouviu falar no nardo puro? Que a mulher quebra o vidro e derrama nardo. Era um dos perfumes feitos de especiarias. Como é que era feito o perfume das especiarias? Eles pegavam as folhas das árvores, socavam ela como se você fizesse isso num pilão, socavam, esfregavam muito bem as folhas da árvore. Existem lutas, existem sofrimentos, como que José enfrentou na casa de Potifar e na prisão do Egito, que parece até que a pessoa está sendo esfregada, parece até que ela está sendo moída como em um pilão. Talvez você nunca sofreu isso, mas eu acredito que tenha pessoas nos assistindo agora que já passaram por situações semelhantes, que parece que ela está sendo esfregada, parece que ela está sendo moída. Mas o mais interessante é que a especiaria, se pega a flor, a folha daquelas árvores, esfrega ela, massa bem ela, é dali que sai o perfume, é dali que sai o nardo. Eu quero que você entenda que muitas vezes o nosso sofrimento, a luta do dia a dia, cada perseguição, não são para nos destruir, mas é para mostrar aquilo que tem de verdade dentro de nós. É para exalarmos através das nossas lutas, perseguições e sofrimento, todo o perfume de Cristo que há na nossa vida. Então o sofrimento, a luta, você ser amassado, ser esfregado como as folhas de uma especiaria, não vai te destruir, muito pelo contrário, vai fazer você exalar o bom perfume de Cristo como um verdadeiro nardo puro. E quando José recebe o presente das mãos de Jacó, enviado através dos seus irmãos, quando ele pega aquelas especiarias, é automático.
A Bíblia não diz o que eu vou te falar aqui agora, mas eu creio que isso era uma coisa automática. Veio na mente de José na hora como que era usada aquela mirra lá em Israel. Como era usada a mirra, não, como era usado as especiarias para se tornar o nardo. Ele lembrou certamente, as folhas são esfregadas. Já não tem. Quando você pega a folha de uma árvore e você esfrega ela, ela perde a aparência. Ela já não é bonita como antes de você esfregar. José, quando é vendido, quando é lançado no cárcere, perdeu parte da sua aparência. O sofrimento deixou marcas que é impossível não percebê-las. Mas o mais importante não é aquilo que está diante dos olhos humanos. O mais importante não é aquilo que se traz na aparência. O mais importante é o perfume puro que você carrega na sua alma, exalando a presença do Espírito Santo por onde você passa. Independente se as suas folhas foram arrancadas, independente se você foi ferido, mas a presença do Espírito Santo faz você exalar a presença do Cristo ressurreto. Aí leva para ele também mirra. Mirra não era tirado da folha, mirra era tirado do tronco da árvore. Para sair a mirra teria que ferir a casca da árvore, o tronco dela, é da onde saía o perfume. Quando José recebe aquilo, ele entende. Me feriram, eu fui machucado, mas assim como essa mirra, o tronco meu foi ferido, mas eu continuo exalando a presença do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. E é assim na nossa vida. Já parou para analisar que por mais que te bateram, por mais que te machucaram, por mais que te perseguiram, você continua mais na presença de Deus? E parece que o Espírito Santo é mais nítido na sua vida. Quanto mais luta nós passamos, mais alegre nós estamos na presença do Senhor. Quanto mais feridos podemos ser por perseguições, por coisas intensas que podem vir contra a nossa vida e nos atingir, mas continuamos com o bom perfume de Cristo e exalando a presença e o amor desse Deus Todo-Poderoso. Depois da mirra veio o terebinto. Terebinto não era tirado nem da folha nem do tronco da árvore. O terebinto ele era tirado da raiz da árvore. Era um perfume que era extraído da raiz. Talvez já mexeram na sua raiz. Talvez já atingiram até a sua família. Talvez já mexeram em tudo aquilo que te mantinha de pé. Tudo aquilo que te dava vida. E você já sofreu coisas terríveis. Mas fique tranquilo. Assim como José sofreu tudo isso, perdeu suas raízes. Ele havia perdido a família. Havia perdido a túnica de muitas cores que ele tinha. Havia sido humilhado como um criminoso. Mas nas suas raízes, ainda Deus foi poderoso para fazer brotar a graça, a presença do Todo-Poderoso sobre a vida de José, para que não deixasse nem o Egito e nem as terras circunvizinhas perecerem de fome, porque através do que Deus revelou a ele, estava tudo certo ali. Depois que ele já recebeu um pouco de bálsamo, diz o versículo 11 do capítulo 43 de Gênesis, um pouco de mel, especiarias, mirra e terebinto, faltava um presente: amêndoas. Amêndoas tinham um simbolismo para o povo de Israel tremendo. E eu tenho convicção de que quando José viu amêndoas, ele lembrou de uma coisa importante. A amendoeira em Israel é o símbolo de esperança. Jeremias capítulo 1, versículo de número 11. Deus chama Jeremias, quando vai chamar ele para profeta, e diz para ele assim: o que vês, Jeremias? E ele diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz para ele assim: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amêndoas para o povo de Israel é símbolo de esperança. Deus está falando através daqueles presentes a José. Estou curando as suas feridas internas. Estou cicatrizando os seus machucados. Estou fazendo você entender que ainda que arrancar as suas folhas, a sua aparência, ainda que te machucaram muito e ainda que mexeram nas suas raízes, eu estou te dando esperança hoje, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E quando você pensa em amendoeira para Israel, por que eu disse que é o símbolo de esperança? Porque quando está terminando o inverno, quando o inverno está quase acabando, que vai começar a primavera, a primeira árvore que floresce em toda a terra de Israel é a amendoeira. Quando eles veem as folhas, as flores da amendoeira, para dar fruto já ficando em flor,
eles já sabem, o inverno está acabando e está chegando o tempo da primavera. O que não tem como, quando você lembra que o inverno passou e chegou a primavera, vamos logo nos lembrar de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Quando Salomão diz assim: já passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Já se ouve, as flores já aparecem na terra. Preste atenção nisso aqui. Cantares, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. O inverno já passou. Inverno para Israel é tempo de sofrimento. O inverno já passou. A chuva cessou e se foi. As flores já brotam em nossa terra. Elas já aparecem na terra. Já se ouve a voz da rola na terra e o tempo de cantar chegou. As figueiras já produziram seus figuinhos e em flor exalam o seu aroma. Aí, através de Salomão, Deus diz assim: levanta, formosa minha, e vem. Preste atenção nisso aqui. O inverno já passou, o tempo de sofrimento, o tempo de frio, o tempo que não pode cegar nada, o tempo que está complicado, tem chuva ainda logo no inverno. Ele está dizendo: o inverno já passou, a chuva cessou e se foi, mas já brotam flores na nossa terra, está chegando a primavera. Não importa, talvez a sua vida até neste momento foi inverno. Talvez até agora o seu sofrimento transformou a sua vida no inverno de sofrimento, mas o inverno já passou agora. A chuva já acabou e o tempo de cantar chegou, porque ouvimos a voz da rola em nossa terra. É o momento em que o seu sofrimento vai ser colocado um fim nele e você vai começar a ver a esperança simbolizada pelas amêndoas entregues a José. E então o tempo de cantar chega na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Agora tem um fato interessante para mim encerrar essa live agora. Eu só falei do simbolismo, do significado de cada presente, mas tem um fato muito interessante. Algumas pessoas questionam, quando José recebe os seus irmãos no Egito pela primeira vez, por que é que José não se apresenta para os seus irmãos e fala: eu sou José, eu sou José? Por que ele não fala isso? Eu sou José e já se apresenta. Ele mandou buscar o irmão mais novo para quando todos estivessem ali, José se apresentar e falar com eles assim: eu sou José. Por que é que ele não se revelou aos seus irmãos na primeira vez que seus irmãos chegaram ao Egito? Ele mandou buscar o caçula para se apresentar depois. Sabe por quê? Porque no sonho que Deus havia dado a José, não eram 10 irmãos que se curvavam diante dele, eram 11 irmãos. Bendito seja o nome do Deus poderoso, que cumpre os sonhos e os teus propósitos na risca. Quando Deus promete, Ele não cumpre pela metade. Quando Deus promete, Ele não cumpre parte do que Ele fez você sonhar. Não, esse Deus é poderoso para cumprir cada detalhe que Ele te prometeu. Quando José sonha, Deus mostrando o que haveria de acontecer no futuro, anos e anos depois, sabe o que José vê? Ele disse que o molho dele se colocou de pé. E de repente os 11 molhos dos seus irmãos se curvavam diante do dele. Então agora 11 irmãos, para cumprir esse sonho, teriam que se curvar diante de José. E ali só tinha 10. Então José falou: vai e busca o outro irmão de vocês. Pode buscar o caçula mesmo, porque o sonho que Deus me deu vai ter que cumprir. É isso que está na mente de José. E olha o mais interessante agora. Eles não chegam se encurvando diante de José, não. Quando você pega o versículo de número 25 e o 26, você vai ver uma coisa tremenda. 25 e 26. Os irmãos preparam um presente que Jacó mandou para entregar a José. E quando entregam o presente, só depois que eles entregam todo o significado que eu já disse aqui, a cura interior, a cicatriz, o bálsamo, o mel, que é cicatrizante, que vai tampar toda aquela marca de ferida, as especiarias que provam o quanto ele sofreu, mas que continuou exalando todo o perfume dele sobre o Egito e cidade e as nações vizinhas. Tudo aquilo, quando ele recebe o bálsamo da cura, quando ele recebe o bálsamo e o mel cicatrizante, quando ele recebe a amêndoa que traz a ele esperança, aí sim José está curado.
Então o sonho dele vai cumprir e os 11 irmãos se curvam diante dele agora. Quero que você compreenda esse detalhe importantíssimo. Sabe qual é esse detalhe? Os sonhos que Deus plantou no seu coração só vai cumprir na sua vida quando você estiver curado. Só quando você estiver curado que os sonhos que Deus plantou no seu coração se cumprirão. Primeiro Deus cura, para depois ele fazer os projetos dele cumprirem em nossas vidas. Eu espero que nesta noite haja o bálsamo de Deus sobre a sua vida. Haja uma cura transformadora. Aquele sofrimento, aquela tristeza causada por humilhações, por perseguições, talvez você, esposas que já apanharam de marido e nunca esqueceram isso traz uma cicatriz na sua alma. Humilhações pela sua condição financeira ser terrível e você foi humilhado. Humilhações gritantes entre família, entre amigos, entre companheiros de trabalho, entre companheiros de escola, entre vizinhos, entre talvez até irmãos que congregam com você. Independente do sofrimento que você já enfrentou, esqueça tudo isso. Entenda que a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, esse bálsamo que tranquiliza a sua alma, que traz paz, que traz alívio regenerador, está sobre a sua vida neste momento. Não há marcas, não há feridas que possam impedir de Deus operar sobre a nossa vida. O meu desejo é que o seu coração seja acalmado. O meu desejo é que toda a humilhação que você passou até agora, todo o sofrimento, seja banido do seu coração e da sua mente, através da presença do Espírito Santo nesta noite. Que Deus te abençoe poderosamente, de uma forma sobrenatural, e eu espero que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Nos ajude. Compartilhe esse vídeo. E essa é uma série de sintetizando a Bíblia. Nós vamos estudar muito a Bíblia ainda e eu espero contar com a sua presença aqui para juntos aprender das Sagradas Escrituras. Antes de encerrar, eu gostaria de te convidar para sábado, eu disse no início da live. Sábado agora, passando amanhã, o próximo agora, o sábado, nós teremos uma live aqui às 10 horas da manhã. Por que eu vou fazer às 10 horas da manhã? Porque eu vou fazer com o pastor Luiz Linda, lá de Moçambique, uma congregação nossa lá de Moçambique. Ele vai fazer a live junto comigo. Aqui vai ser 10 horas da manhã no Brasil e lá em Moçambique são as 15 horas, às 3 horas da tarde. Você está convidado para estar comigo aqui e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Pastor Luiz vai fazer uma oração especial pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco poderosamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Me desculpe os irmãos que têm entrado, que têm falado alguma coisa, têm comentado. Talvez eu não tenha citado o nome. Para mim estar focado na live. Deus abençoe e vou responder cada comentário daqui a pouquinho. Deus abençoe vocês poderosamente.